Olá! Este é um vídeo onde falaremos sobre a psicometria e, mais especificamente, sobre a leitura da carta psicométrica. A psicometria estuda as propriedades de uma mistura de gás com vapor e os diagramas que serão apresentados apontam as propriedades dessa mistura, que é chamada de ar úmido. Esses diagramas estão montados em uma pressão pré-determinada. Dessa forma, foi possível mensurar as variáveis para serem analisadas. Vale ressaltar que as linhas do diagrama foram obtidas por meio de equações, então os dados que podem ser lidos na carta também podem ser obtidos de forma analítica, de uma forma bem mais precisa. A carta psicométrica apresenta várias propriedades que podem ser analisadas. Estão aqui listadas as variáveis que podem ser encontradas com elas. Primeiro, temperatura de bulbo seco, em graus Celsius, temperatura de bulbo úmido, também em graus Celsius, a entalpia, dada em kJ por quilograma de ar seco, a umidade relativa, que é dada em porcentagem, o volume específico, em metro cúbico de mistura por quilograma de ar seco, a razão de umidade, que é dada em quilograma de vapor por quilograma de ar seco, e o ponto de orvalho, também em graus Celsius. À primeira vista, o diagrama psicométrico pode parecer um pouco confuso, afinal, são muitas as propriedades que podem ser mensuradas a partir dele. Então, para conseguir fazer a leitura do gráfico, é essencial saber o que significa cada uma das linhas que ele apresenta. A seguir, será mostrado quais propriedades são analisadas a partir de cada linha da carta. As linhas verticais representam a temperatura de bulbo seco, que é dada em graus Celsius. Na parte inferior dos diagramas, ficam os valores numéricos para análise dessa propriedade. Em seguida, temos a temperatura de bulbo úmido, que é medida por essas linhas inclinadas. Os valores numéricos ficam na parte superior do gráfico. As linhas de entalpia são as mesmas linhas da temperatura de bulbo úmido, mas os seus valores numéricos são outros. Eles ficam acima do gráfico, no eixo próprio da entalpia. A umidade relativa é dada em porcentagem. Ela é representada por essas linhas curvas, que variam de 10% até 90%, conferindo de baixo para cima. Tem também as linhas que representam o volume específico. São medidas em metro cúbico de mistura por quilograma de ar seco. Os valores numéricos dessa propriedade ficam bem abaixo do gráfico. E as linhas horizontais do gráfico representam a razão de umidade, que é dada em quilograma de vapor por quilograma de ar seco. Os valores numéricos ficam do lado direito do gráfico. Porém, também nas linhas horizontais, mede-se a temperatura de ponto de orvalho, mas essa apresenta os valores numéricos do lado esquerdo do gráfico. Este é um exemplo de uma carta psicométrica, e veremos agora estas propriedades lidas na carta psicométrica em si. Para fazer a análise de uma carta, precisamos ter primeiro um ponto de estado. Esse ponto de estado é um ponto dentro da carta que vai nos possibilitar fazer a leitura das variáveis. E para que se obtenha um ponto de estado, precisamos conhecer pelo menos duas das variáveis psicométricas necessariamente. Nesse gráfico, as linhas horizontais estão na cor roxa e representam a temperatura de bulbo seco. No eixo inferior do gráfico, observamos os valores que essas linhas medem, que vai de menos 20 até quase 50 graus Celsius. De verde estão as linhas inclinadas, que representam a temperatura de bulbo úmido. No eixo superior, podemos ver os valores de temperatura, que também variam de menos 20 até quase 50 graus Celsius. Já saindo aqui do gráfico, temos as mesmas linhas que usamos para medir a temperatura de bulbo seco, mas agora estão na cor laranja. Elas apresentam um outro eixo, onde podemos analisar a entalpia da mistura. Essas linhas azul escuro, que já estão mais visíveis aqui nesse gráfico, representam a umidade relativa, e dá para ver aqui os valores em porcentagem dentro do gráfico mesmo. As linhas vermelhas, que estão aqui mais espaçadas, são as linhas do volume específico. Elas são lidas naqueles valores que estão bem lá embaixo do gráfico, 0,800, 0,825 e assim por diante. As linhas horizontais
que são essas azuis bem clarinho, são as linhas de razão de umidade e de ponto de orvalho. Mas a razão de umidade se lê do lado direito do gráfico e a temperatura de ponto de orvalho do lado esquerdo. Dessa forma, são analisadas as propriedades presentes em uma carta psicométrica. Veremos agora um pequeno exemplo de como ler uma carta psicométrica. Como já falei anteriormente, o primeiro passo é determinar um ponto de estado dentro da carta, tendo duas propriedades já conhecidas. Aqui, teremos previamente a temperatura de bulbo seco, sendo 22 graus Celsius, e a temperatura de bulbo úmido, de aproximadamente 15,4 graus Celsius. O encontro dessas duas linhas é o nosso ponto de estado, que usaremos como referência para encontrar todos os outros valores dados pela carta. Primeiramente, podemos determinar o valor de entalpia, alongando a linha que representa a temperatura de bulbo úmido. Encontramos um valor de 10,3 kJ por quilograma de ar seco. Para determinar a umidade relativa, seguimos a linha curva do gráfico e podemos perceber que o nosso ponto de estado está consideravelmente próximo da linha de 50% de umidade relativa. Partindo agora para o volume específico, podemos determinar o seu valor na parte inferior do gráfico, traçando uma linha rente à linha de referência, e podemos perceber que o nosso ponto está no valor próximo de 0,848 m3 de mistura por quilograma de ar seco. Por último, determinamos a razão de umidade e a temperatura de ponto de orvalho. Ambos estão representados pela mesma linha, porém, os seus valores numéricos ficam em eixos diferentes. Percebemos a razão de umidade do lado direito, com aproximadamente 8,1 gramas por quilograma de ar seco, e do lado esquerdo, a temperatura de ponto de orvalho, que aqui está aproximadamente 10,9 graus Celsius. Dessa forma, conseguimos obter os valores das propriedades presentes em uma carta psicométrica. Nos foi dado a temperatura de bulbo seco, de 22 graus Celsius, e a temperatura de bulbo úmido, de 15,4 graus Celsius. E podemos encontrar então a entalpia, de 10,3 kJ por quilograma de ar seco, a umidade relativa, que foi de 50%, o volume específico, de 0,848 m3 de mistura por quilograma de ar seco, a razão de umidade, de 8,1 gramas por quilograma de ar seco, e a temperatura de ponto de orvalho, de 10,9 graus Celsius. Este foi um vídeo com a apresentação de uma carta psicométrica. Espero que tenham gostado e até a próxima!